Antes de reis, antes de tronos, havia um menino, chamado não por homens, mas pelo próprio Deus, no silêncio da madrugada. Samuel não nasceu em um palácio, nasceu de uma oração desesperada, e cresceu num tempo em que a voz de Deus era rara. Mas foi exatamente ali que ele ouviu, e respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel é a ponte entre dois mundos, e sua vida nos mostra o que acontece quando alguém ouve e obedece. Samuel nasce em um tempo sombrio. Israel vivia um vácuo espiritual. Os juízes ainda governavam, mas o povo fazia o que bem entendia. Era uma geração que havia se afastado de Deus, marcada por guerras internas, idolatria e uma liderança espiritual decadente. O sacerdote Eli, já idoso, era a autoridade religiosa. Mas seus filhos, Hofni e Finéias, eram corruptos, abusavam das ofertas e profanavam o culto. O templo ainda funcionava, mas a presença de Deus era escassa. Naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. É nesse cenário árido que surge Ana, uma mulher estéril, que clama por um filho. Sua oração não é apenas um pedido pessoal, é uma entrega. Ana diz: Se me deres um filho, eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Deus ouve, e nasce Samuel, cujo nome significa ouvido por Deus. Seu chamado começa cedo. Ainda menino, ele dorme no santuário quando ouve a voz divina. 3 vezes ele pensa que é Eli, mas na quarta, entende, é o próprio Deus chamando. Ali, o silêncio de Deus é quebrado. Ali, um novo tempo começa. A missão de Samuel começa antes mesmo de ele entender o peso do que carregava. Desde pequeno, ele servia no templo, vestindo uma túnica de linho, ministrando diante do Senhor, enquanto os filhos de Eli, sacerdotes oficiais, desonravam o altar. Mas quando Deus o chama, ainda menino, ele não entrega uma bênção, entrega um juízo. A primeira mensagem de Samuel é uma sentença contra a casa de Eli, o homem que o criou, o mentor espiritual que o havia guiado até ali. Imagine a tensão, um menino ouvindo Deus pela primeira vez e tendo que anunciar o fim de uma linhagem sacerdotal. Mas ele obedece, com temor, mas com fidelidade. Depois disso, algo muda em Israel. O Senhor continuou a aparecer em Siló, e por meio da palavra do Senhor, ele se manifestava a Samuel. E tudo começa com um menino que ouve. A voz de Deus, que antes era rara, agora fluía através de Samuel, e o povo começou a reconhecê-lo como profeta, não por posição, mas por presença. Enquanto o tabernáculo era desonrado pelos filhos de Eli, Deus levantava alguém fora do sistema, alguém que não buscava poder, mas ouvia. A missão de Samuel cresce com ele. Ele julga Israel com justiça, conduz o povo ao arrependimento, restaura o temor do Senhor. E quando a Arca da Aliança é capturada pelos filisteus, um dos momentos mais dramáticos da história de Israel, Samuel não desaparece. Ele permanece, ele intercede, ele orienta, ele lidera sem coroa, mas com autoridade. A missão dele não era brilhar, era preparar. E o que ele estava prestes a preparar mudaria a história para sempre. O clímax da história de Samuel acontece no ponto mais tenso de sua liderança, quando o povo pede um rei. Israel até então era governado por juízes, líderes levantados por Deus para tempos específicos. Mas agora, o povo quer estabilidade política, quer ser como as outras nações. Eles olham ao redor e dizem: constitui-nos um rei sobre nós, para que nos julgue, como o tem todas as nações. Para Samuel, aquilo é uma afronta. Ele vê o pedido como rejeição direta à sua liderança. Mas Deus corrige sua perspectiva. Não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. É nesse momento que Samuel se torna mais do que juiz e profeta. Ele se torna ponte entre a teocracia e a monarquia. Seu coração está partido, mas ele continua fiel. E mesmo sabendo que o desejo do povo nasce de uma motivação errada,
Ele segue orando, segue ouvindo, segue obedecendo. Deus o orienta a ungir o primeiro rei de Israel, Saul, da tribo de Benjamim, alto, imponente, com aparência de líder, mas com coração vacilante. Samuel o unge em segredo, depois em público. E então, o novo tempo começa. Mas a tensão logo cresce. Saul, apesar de escolhido, começa a agir por impulso. Em um momento decisivo, ele desobedece a ordem de esperar por Samuel e oferece sacrifício indevidamente. Quando o profeta chega, declara: obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui Samuel vira a chave mais uma vez. Ele anuncia que o reinado de Saul será rejeitado e que Deus já escolheu outro, alguém segundo o seu coração. Esse ato não é político, é espiritual, e marca o rompimento entre Samuel e Saul. O profeta chora, se angustia, mas Deus diz: até quando terás dó de Saul? Eu o rejeitei. Então Samuel é enviado a Belém. Entra na casa de Jessé, observa 7 filhos, até que aparece o 8º, Davi. Jovem, simples, quase esquecido. E ali, em silêncio, Deus fala: é este. Samuel unge Davi. E mais uma vez, cumpre sua missão: preparar o caminho para a próxima fase da história de Deus com seu povo. O clímax de sua vida não está na glória, mas na transição. Ele representa o fim de uma era e a semente da próxima. A reação do povo à liderança de Samuel sempre foi ambígua. Eles o respeitavam, mas também o temiam. O reconheciam como homem de Deus, mas ao mesmo tempo queriam algo mais visível, mais político, mais moderno. Quando pedem um rei, não é por falta de confiança em Samuel como indivíduo, mas por falta de confiança no modelo divino de governo. Eles querem estabilidade humana, estrutura, força. Querem ser como as outras nações. E isso revela uma crise profunda. Eles ainda não entenderam que o diferencial de Israel era justamente ser diferente. Mesmo assim, Samuel não se rebela contra o povo. Ele escuta. Ele leva o pedido a Deus. E mesmo quando Deus permite a escolha de um rei, Samuel continua a interceder e adverte com firmeza: se vocês e o seu rei se desviarem, serão destruídos. Depois da coroação de Saul, o povo percebe o peso do que pediu. Há arrependimento. Eles clamam a Samuel. E ele responde com uma das declarações mais belas de toda a sua trajetória: quanto a mim, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Mesmo rejeitado, ele permanece fiel. Mesmo triste, ele continua orando. Porque Samuel não servia por aplauso, servia por convicção. O desfecho da vida de Samuel não acontece em queda, nem em aplauso, mas em silêncio e solidez. Ele não morre em campo de batalha como Saul. Não entrega o poder por corrupção como tantos juízes. Ele simplesmente cumpre seu papel até o fim, com uma dignidade que atravessa gerações. Samuel vive o bastante para ver Saul se perder e Davi surgir. Ele unge reis, confronta autoridades, restaura a voz profética e reposiciona a nação diante de Deus. E mesmo quando não está mais no centro, sua influência continua ecoando. Depois de ungir Davi, Samuel recua. Ele não rouba a cena. Não tenta controlar. Ele entende o tempo. Sabe que o seu papel foi lançar a ponte. Ele não é o destino, é o caminho. Sua morte é registrada com respeito. Morreu Samuel, e todo o Israel se ajuntou, e o prantearam. Isso diz muito. Samuel não era apenas respeitado, ele era amado. Seu legado não estava só nos atos, mas no caráter. E mesmo após sua morte, sua presença espiritual era tão forte que Saul, desesperado e distante de Deus, tenta invocá-lo. Mostra o quanto sua voz fazia falta, o quanto sua conexão com Deus era única. Samuel representa um tipo de liderança rara, firme, sensível, obediente, fiel. Ele não buscou o trono, nem os holofotes. Mas foi a voz de Deus entre os homens num tempo de transição. E no fim, o menino que ouviu no silêncio, morreu deixando um legado que ainda fala.
A mensagem central da vida de Samuel é simples, mas profunda. Quem ouve a voz de Deus pode mudar o rumo de uma nação. Samuel não veio de uma linhagem real, nem de uma dinastia sacerdotal consolidada. Ele nasceu do ventre da dor de Ana e da escassez espiritual de Israel. Mas foi justamente sua escuta sensível, sua disposição em obedecer, que o tornou um divisor de águas na história. Ele foi o último juiz e o primeiro grande profeta da monarquia. Viveu entre dois mundos, o fim da era dos juízes e o início dos reis, e se tornou o elo que uniu o velho ao novo sem perder a fidelidade ao eterno. A vida de Samuel nos lembra que Deus ainda fala, e que ele procura corações que digam: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Ele nos ensina que não é preciso ambição para ter influência, basta presença, que a autoridade verdadeira não vem do título, mas da intimidade com Deus. Samuel foi ouvinte antes de ser líder, servo antes de ser profeta, e por isso sua voz ecoa até hoje, num mundo barulhento. Ele nos convida a ouvir outra vez. A história de Samuel se encerra, mas seu eco atravessa gerações. Ele nos ensinou que a maior força de um líder não está na sua voz, mas na sua escuta. Num tempo de transição, Samuel foi firmeza. Num tempo de silêncio, ele foi sensibilidade. Num tempo de confusão, ele foi clareza. Enquanto outros buscavam tronos, Samuel buscava a presença. Ele não precisou de coroa para ter autoridade, nem de palco para ser ouvido. Samuel nos lembra que Deus ainda fala. Mas a pergunta é: ainda sabemos ouvir? Num mundo viciado em falar, em produzir, em correr, Samuel é o convite à pausa, a ouvir antes de agir, a obedecer antes de aparecer. Ele não foi grande por si mesmo, foi grande porque ouviu aquele que é, e porque ouviu pôde preparar o caminho para o rei que viria, e para o rei que virá. Que a nossa geração tenha mais Samuéis, menos ruído, mais escuta, menos pressa, mais presença. E quando Deus chamar, seja na madrugada, no deserto ou no meio da bagunça, que a nossa resposta seja simples, mas poderosa: "Fala, Senhor, teu servo ouve."